Bom, pessoal, eu ministro essa disciplina com 5 aulas por semana, tá? Então, na verdade, existe aqui uma exigência da coordenadoria, né, que a gente tem uma aula síncrona, que é essa aula que aparece na grade horária do curso, que está marcada para hoje, quinta-feira, né, então vou ter essa aula às quintas, começando às 20 e encerrando 20h55, ou 21 horas, tá? Então, essa é a aula síncrona, que a coordenadoria aloca para a gente, tá? Uma aula. O que acontece? A gente pode marcar as aulas assíncronas e elas têm um horário flutuante, né? E aí a proposta é que a gente possa gravar essas aulas e depois publicar. Eu tenho sugerido que a gente faça essas aulas assíncronas como se fosse assíncrona mesmo, que aí a gente consegue manter um ritmo de estudo razoável e não deixa essas aulas acumularem, né, porque vai né, existir uma grande tentação, né? Se olha, a aula está no YouTube, então depois eu vejo, né? Não vou assistir a aula agora no horário que ela está sendo ministrada e depois eu vejo. E aí, por vezes, a agenda da pessoa está apertada e acumula a aula dessa semana, e ela a pessoa vai assistir a aula da semana que vem, sem ter visto a dessa semana, não consegue acompanhar, sai da aula, e aí já tem 4 horas de aula para ver, e aí vai virando uma bola de neve. Tá? Então, a sugestão é que a gente venha mesmo na aula e use, né, esse horário aqui para exposição de conteúdo e sem deixar nada acumular. Então, eu tinha feito uma proposta, deixa eu pegar aqui, eu montei uma tabela aqui sugerindo o horário, e a proposta contemplava uma segunda aula dessa hoje, de 21 horas até 22, tá? Só que é uma proposta. Essa aqui, ó, a gente não tem como mexer, que essa aqui é a coordenadoria que estipula. Aqui, a assíncrona, a gente tem como. Tá? E aí, o Vitor estava até sugerindo, né, para a gente, dada que a agenda de muitos da turma, cancelar essa aula aqui e começar ela, na verdade, às 19. Tá? Então, quinta-feira, a proposta, tá? Que a gente se reuniria com uma aula geminada nesses dois horários. Sexta-feira, uma única aula, às 18. E na quarta, mais 2 aulas, de 20 horas até as 22. Tá? E aí a gente conseguiria cumprir a ementa da disciplina, né, tal qual ela é pensada. Tá? E bom, eu estou colocando essa carga de aulas aqui, propondo essa carga de aulas, porque o número de semanas nesse oferecimento remoto é menor. Tá? Então, a gente está colocando uma carga de aulas mais forte aqui, para poder garantir que a gente cumpra a ementa e vocês levem o conhecimento da disciplina. Só um minutinho. Opa, pode falar. Fala, Vitor. Nessa aula, nesse horário aqui, às 7 eu tenho uma outra aula. Entendi. Eu não conseguiria. O que eu poderia fazer aqui, que sexta, depois de 19, eu tenho uma aula marcada pela coordenadoria. Poderia também ter uma aula aqui, ó.
tá? Caso a gente cancele essa aqui de cima. Opa, fala, o Vitor falou, fala o Zé Rogério agora. Fala, Zé. Opa, eu também ia falar era sobre isso, essa da quinta-feira, também aquela proposta inicial comparada com essa de 7 horas, pelo menos no meu caso, para mim é melhor, mas essa da sexta-feira também tá valendo, aí tanto faz. Então, pro seu caso aqui, tanto faz a de quinta ou a de... Não, no caso a de quinta, essa opção que primeira que você riscou, aí que era aquela que você tinha proposto pelo e-mail, de 9 horas, aí ela estaria ok. Ou essa de sexta-feira aí de 17, aí a de 19 também complicaria um pouco nesta quinta-feira. Entendi. Então tá. Então, por enquanto, ficamos com essa então de sexta. Que vocês acham, pessoal? Podemos então montar essa agenda aqui? Então ficaria quinta essa aula, né? Sexta-feira de 17 às 19 e quarta-feira 2 aulas também de 20 às 22 horas. Beleza, Wagner. Então tá, moçada. Sem nenhuma outra manifestação. Beleza, Gabriel pode, Rafael pode. Ô, Railane. Oi. Na quarta eu tenho aula até 9 horas, ô Leonardo. De 7 às 9. De 7 às 9. Eu tinha que empurrar então. Que seria aquele último horário do CAP. O que vocês acham, moçada? Podemos fazer assim? Essa proposta fica ok. O Wagner, Rafael. Desculpa aí com a alteração, eu me perdi. Como é que ficou então? Ficou assim, ó. A proposta, né? Na quarta, de 9 às 23, igual aquele último horário do CAP. Na quinta, de 8 às 9, que é essa aula de agora. E na sexta, de 17 a 19. Ok. Ok? Todas essas aulas são gravadas, né? Todas gravadas, acesso público. Beleza. Beleza? Aqui tá tranquilo. Moçada, podemos então montar uma agenda com essa estrutura? Então tá, dá para o Wellington, Wagner, Matheus, Rafael, Gabriel também, o Vitor Henrique. Ok. Tá bom. O caso Zé Elias poderia pegar depois. Até agradeço, Zé Elias, a compreensão aqui. Tá? Vai estar gravado o conteúdo. Se você quiser tirar dúvida comigo, pode tirar. Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade para ter 100% de consenso. Eu acho um horário que dê para todo mundo. Então, beleza, moçada. Valeu, cara. Obrigado aí pela ajuda. E aí a gente, então, fecha nesse horário. Eu vou mandar lá naquele quadro de avisos do portal didático para vocês terem um registro. O link para a aula é sempre esse mesmo que a gente está usando hoje, tá? Eu queria, então, apresentar os tópicos de estudo da disciplina
para vocês terem um panorama geral do que é que vai ser abordado e como que isso aqui ajuda dentro das plantas mecatrônicas com as quais nós vamos trabalhar. Vou colocar o microfone aqui. Então é o seguinte, pessoal, o nosso primeiro módulo, ele vai abordar os servosistemas. Bom, esse nome servo, ele vem de uma tradução direta da língua inglesa e se refere a sistemas dedicados a posicionamento de corpos. Tá? Então, a gente vai ver aqui os servocontroladores, né, são os controladores dedicados ao posicionamento de corpos no espaço, que é o que a gente faz por excelência na mecatrônica, né? A gente posiciona corpos no espaço de maneira controlada, usando a energia elétrica como fonte primária de potência. Então, parte dessa solução se refere aos controladores. Então, a gente vai fazer uma revisita aqui aos servocontroladores, e nessa revisita a gente vai aprender, né, a projetar esses controladores, abordando aqui tanto a questão da topologia, são as leis de controle que a gente vai utilizar, quanto à sintonia de compensadores, né, o cálculo dos ganhos dos compensadores para que o sistema tenha o seu desempenho adequado segundo algumas premissas, né? Que premissas são essas? Rastreamento de trajetória. Um sistema tem que ser capaz de sintetizar na ponta de eixo da máquina os comandos de trajetória mecânica que o cliente apresenta na entrada da planta mecatrônica. Então, o cliente vai falar com a gente, né? Olha, eu quero que esse eixo mecânico, ou que esse corpo conectado ao eixo mecânico se desloque com uma determinada velocidade, né? Ou o cliente está num veículo e ele acelera, né? Ele pisa o pedal de aceleração, ele dá um comando de trajetória, dizendo qual que é a aceleração angular que ele gostaria que o veículo tivesse, né? E aí a gente vai ver como garantir que aquele comando de aceleração efetivamente seja sintetizado no eixo mecânico do sistema, né? E essa tarefa de garantir que um sinal mecânico de comando efetivamente apareça no sistema de potência, ele é chamado de rastreamento de trajetória. Então a gente vai aprender, né, tanto o que é rastrear trajetória, como a forma de se calcular os ganhos de compensadores numa malha de controle para garantir que a gente consiga rastrear a trajetória. A gente vai também aprender, né, a fazer esses cálculos para rejeição de carga. Então, quando a gente tiver carga mecânica aplicada ao eixo da máquina, a gente tende a perder o rastreamento de trajetória, né? Porque a carga ela vai influenciar, né? Ela vai alterar a trajetória mecânica que a gente está controlando. Isso é algo até garantido nos estudos de dinâmica na mecânica pela segunda lei de Newton. Então, quando você coloca carga no eixo mecânico, né, você vai alterar a aceleração angular do eixo, e ao alterar a aceleração angular, você de carona altera a velocidade e a posição angular também, né? Então, a gente vai ter que projetar os nossos sistemas mecatrônicos para que nós consigamos rejeitar a carga, ou seja, sintetizar sinais de torque eletromagnético que variem,
na mesma dinâmica que a carga e na mesma amplitude. Então, entrou um sinal de carga no eixo com essa característica azul, nós temos que ser capazes de sintetizar um torque eletromagnético com essa mesma característica, tá? De tal forma que a presença da carga não altere as nossas trajetórias mecânicas. É isso aqui que se chama rejeição de carga. Tá? Similar, por exemplo, vou dar um exemplo que facilite isso aqui. A gente vai voltar nesse conceito N vezes. Mas imagina que a gente abra, né, a sapata de freio do dromo de um elevador. Tá? Então você tem o dromo com um cabo de aço e a cabine do elevador aqui embaixo, onde está a pessoa, ou as pessoas. E a máquina vai operar sintetizando o torque eletromagnético nesse eixo mecânico aqui, saindo da tela. A gente, porém, tem a gravidade, né, atuando sobre a massa da cabine, provocando um torque de carga nesse sentido. Bom, na hora que a gente precisar que essa cabine do elevador se movimente, a gente vai comandar a abertura de um freio, uma sapata de freio, chama freio Eldro, né, que é mecanicamente acoplada ao dromo, aqui do dromo, esse cilindro aqui, onde a gente enrola o cabo de aço e é onde a gente traciona o elevador, né, o eixo do dromo é conectado ao eixo da máquina. Então, na hora que a gente soltar o freio Eldro, né, a carga da gravidade vai aparecer no eixo em degrau e a gente tem que ser capaz de sintetizar o torque eletromagnético também em degrau, né, e com a mesma amplitude do torque de carga. Porque se a gente não fizer isso, o elevador vai descer e eventualmente você vai ter um acidente com a colisão da cabine no fosso, no poço, né, do elevador. Tá? Não adianta que esse torque eletromagnético chegue ao valor do torque de carga em regime permanente. Ele empate aqui com o torque de carga lá na frente. Aqui eu estou fazendo um sinal no tempo, tá? Aqui, ó, são sinais no tempo. Então não adianta que o sistema mecatrônico seja capaz de rejeitar a carga só em regime permanente. Tem que rejeitar a carga no regime dinâmico, porque a gente pode tanto machucar pessoas como estragar a carga útil do cliente, caso a gente não seja capaz de rejeitar carga na mesma dinâmica que ela acontece. Ok? É esse mesmo exemplo aqui, nós vamos ver vários com essa conotação, né, para ilustrar o conceito e conseguir fixar a ideia. Professor. Então, essa habilidade do sistema, ela tem que ser projetada com uma topologia adequada e com uma sintonia adequada dos compensadores. Oi? Fala, Matheus. Professor, tem um exemplo que eu queria até saber se ele está envolvido ou não com essa rejeição de cargas, é que certas pontes rolantes, elas elevam a carga e elas, como que eu posso dizer, elas compensam o balanço da carga eletricamente, assim, como se fosse, se você vai elevar uma carga em ângulo, aí a carga tende a balançar, né, quando sai do chão. E aí o motor lá em cima faz esse equilíbrio para manter a carga estática. É isso aí ou eu, tipo assim, viajei longe? Não tá tão longe, não. Ali, o Matheus, você pode desejar, né, que o carro da ponte fique parado, né, e aí na hora que você issa a carga, né, com o cabo de aço inclinado, igual você está falando, e ela sobe balançando, né,
você vai potencialmente mexer no carro da ponte que suporta o sistema de içamento todo, né? Então, efetivamente, você tem carga imposta ao eixo da máquina que promove a translação da ponte, né? Que além do içamento, você tem sistemas mecatrônicos para translação da ponte e translação do carro, que é onde fica o dromo. Então, o exemplo se aplica, ou seja, na hora que aparece esse tipo de carga, o sistema tenta se deslocar, né, para rejeitar esse efeito da carga. Isso, sim, é uma rejeição de carga. Tá, um exemplo. Eu imaginei que aí seria assim, porém não seria em degrau, né? Seria uma coisa mais parecida com senoidal, talvez, para amortecer, não sei. Justamente. Aqui eu fiz o desenho com degrau só para exemplificar um cenário onde a gente exige o máximo desempenho dinâmico possível do sistema mecatrônico. O sinal em degrau é o mais brusco possível que a gente vai encontrar. Mas pode sim ser uma senoide, pode ser um sinal triangular, né? Tem vários formatos. Tá? Geralmente o projeto aqui, Matheus, a gente faz tentando dar ao sistema a capacidade, né, de sintetizar torque eletromagnético em degrau para rejeitar a carga, porque o degrau é o sinal mais brusco possível que pode aparecer para a gente. Então, se a gente conseguir rejeitar o degrau, de carona a gente rejeitaria sinais de menor banda passante, os sinais mais lentos. Sim. Entendeu? Bom, então, pessoal, essa aqui vai ser a estrutura, né, os elementos que nós vamos abordar nesse módulo. Né, tem um terceiro critério aqui chamado de robustez, no sentido de controle, que também vai ser usado aqui para a nossa sintonia de ganhos compensadores. Tá? Robustez aqui não significa o sistema mecânico robusto, né, rígido. A robustez aqui é no sentido de controle, invariância dos polos mediante a variação dos parâmetros da planta, para que você não perca o seu projeto de sintonia. Tá? A gente vai ver isso em detalhes. Então, depois de ver aqui os servocontroladores, a gente vai estudar um pouquinho sobre as estruturas para rastreamento de trajetória, estruturas para geração de referências. Então, a gente vai ver como criar comandos de posição, de velocidade angular ou de aceleração angular de acordo com as demandas que o cliente, que não é mecatrônico, nos passa. Então, existe uma tradução entre o que o cliente nos entrega, que ele gostaria que acontecesse, e como a gente vai converter aquele pedido dele em sinais mecatrônicos. E aí eu queria trabalhar essa habilidade com vocês, ela não é tão óbvia, tá? E esse trabalho, ele contempla, né, tanto a tradução do comando do cliente, como também o uso de inversores e motores como blocos construtivos da solução mecatrônica. Tá? Então, a gente vai se aproveitar do que está comercialmente disponível, consolidado, debugado, para ser algo que opere como bloquinhos, como tijolinhos de Lego na nossa planta. E aí a gente vai ver, né, como esses tijolinhos de Lego podem ser conectados, né, e usados, a gente pode se aproveitar deles, tirar vantagem do uso deles, se a gente construir uma estrutura adequada para o nosso gerador de referências.
O nosso gerador ele vai ser sintetizado aqui em um microcontrolador, um Arduino, um PIC, um DSP, e a gente vai, segundo um determinado pedido do cliente, né, criar comandos de trajetória adequados para a ponta de eixo da máquina. Comandos aqui, pessoal, a gente sempre vai colocar com um asterisco, tá? Então, quando eu estiver colocando um asterisco aqui, eu estou me referindo ao sinal desejado pelo cliente. O valor que ele gostaria que aparecesse na ponta de eixo do motor, em cada instante de tempo. Tá? A velocidade mecânica também, ou a aceleração, aí depende do cliente. Cada sistema mecatrônico ele tem, recebe seus comandos de trajetória de acordo com a conveniência do cliente. Então, tem cliente que gosta de passar comandos de posição, igual o pessoal de robótica. O pessoal da área industrial gosta muito de passar comandos de velocidade angular. E os clientes de sistemas mecatrônicos, de veículos, gostam de comandos de aceleração. Até por isso que se chama acelerador, né? O pedal ou a manete. Né? Então, você pode efetivamente passar ao inversor comandos com qualquer uma das três naturezas. Eles, inclusive, são dinamicamente acoplados, né? A posição é a integral da velocidade. E a velocidade é a integral da aceleração. O que significa que se você escolher um dos três sinais, os outros dois já estão automaticamente determinados. Porém, clientes diferentes ficam mais à vontade de tratar com um desses três sinais. Tá? Então, eu nos desenhos, nas representações, eu sempre coloco os três aqui. Ou sempre, ou quase sempre. Tá? Então, a gente vai aprender aqui, né, como criar esses comandos de referência para conseguir deslocar a carga do cliente do jeito que ele nos pediu. Né? Esses comandos vão ser passados por um inversor de frequência, que, por sua vez, vai alimentar a máquina elétrica rotativa. Né? E se essa alimentação for adequada, a gente colocar aqui uma tensão adequada nos terminais de estator da máquina, nós conseguiremos que aqui na ponta de eixo seja replicado, né, ou sejam sintetizadas trajetórias mecânicas que são as mais próximas possíveis daquelas que o cliente gostaria. Tá? Aí aqui os sinais reais na ponta de eixo, a gente não vai usar asterisco, tá? Só os comandos aqui, ó, que o cliente gostaria. Né? E existe uma diferença entre aquilo que o cliente gostaria e aquilo que efetivamente aparece na ponta de eixo. Tá? A gente trabalha para que esses dois sinais sejam os mais próximos possíveis, né? O comando do cliente com o que aparece na ponta de eixo. Mas, em alguns instantes, eles não são. Ok? E a gente vai diferenciá-los aqui nos estudos. Tá? E vamos gastar muita engenharia, inclusive, para fazer com que eles sejam iguais. Ok? Então, esse vai ser um dos nossos módulos aqui de estudo. Depois a gente vai estudar, né, os sistemas mecatrônicos baseados à máquina de corrente contínua. Excitação independente. Então, aqui a gente vai apresentar o modelo dessa máquina e vai ver como alimentá-la
para que a gente consiga controlar o seu torque. Então, a síntese de um sinal de torque adequado numa máquina dessa, ela não acontece se você só trabalha com o controle. Mexe no controlador, altera ganhos dos PIs e vão ver se a gente garante um bom desempenho dinâmico. Não adianta. Você tem que olhar para a planta de controle, que no caso é a máquina, e existem especificidades de como se alimentar essa planta para que você consiga extrair dela alto desempenho dinâmico. Né? Por exemplo, a capacidade de sintetizar torques em degrau, caso a gente precise rejeitar carga também em degrau. Tá? Então, tem o circuito certo e a forma certa de alimentar a máquina. E a gente vai, então, aprender sobre isso nesse módulo. Tá? E aí, como consequência desse conhecimento, uma delas, tá, que eu gostaria de destacar aqui, a gente vai, então, projetar o regulador de torque eletromagnético para a máquina de corrente contínua. Então, a gente vai ter uma estrutura, eu vou representar aqui como um bloquinho, que vai ser capaz de tomar, de amostrar um comando de torque de um cliente ou de malhas de controle que estejam aqui à esquerda, e essa estrutura vai garantir no mundo de potência que esse torque efetivamente apareça na ponta de eixo da máquina. Tá? Então, o produto final desse módulo vai ser a síntese desse regulador. Tá? A gente vai ver a lei de controle, como que vai se alimentar a máquina para conseguir essa regulação, como que a gente vai sintonizar um controlador, que é uma parte, um pedacinho aqui desse regulador, para que a gente consiga fazer o rastreamento desse comando de torque. Ok? Bom, passado esse módulo, a gente vai para o terceiro módulo, que são os sistemas mecatrônicos baseados à máquina de indução. Máquina de indução trifásica, tá? Que é até a máquina que a gente está modelando no curso de máquinas, teoria de máquinas. Máquinas parte 1 e parte 2. E esse módulo aqui, pessoal, ele se justifica porque existem especificidades na forma de alimentação da máquina de indução que são muito diferentes das especificidades de alimentação para a máquina de corrente contínua. Tá? Então, a gente vai revisitar o campo aqui de projeto de reguladores de torque, só que ele vai ser particularizado para a máquina de indução. Tá? Então, tem uma forma específica de alimentar essa máquina que vai garantir que a gente consiga síntese de torque com o máximo desempenho dinâmico possível, mesmo que precise ser um degrau. Tá? Então, vai ser esse aqui o enfoque desse módulo. Tá? Então, para diferenciar os dois aqui. Bom, dentro de plantas industriais, a gente inclusive está seguindo aqui a sequência histórica de uso dessas máquinas na tração de soluções mecatrônicas. Então, até a década de 90, as soluções mecatrônicas eram majoritariamente dominadas pela máquina de corrente contínua. Aí, a partir da década de 90, com o advento dos inversores de frequência, as pessoas foram capazes de garantir a mesma qualidade de regulação de torque que a máquina de corrente contínua possuía,
porém na máquina de indução. Então, a máquina de indução, ela até a chegada do inversor de frequência, ela não era adequada a ser usada em soluções mecatrônicas que a gente precisasse de rastreamento de trajetória de maneira refinada, né? Sintetizar torques muito controlados, posições, velocidades e acelerações muito controladas. Tá? Não era possível, porque não tinha um alimentador adequado. A partir da década de 90, com o advento do inversor de frequência, isso passou a ser possível. Então, a máquina de indução começou a dominar as aplicações industriais para sistemas mecatrônicos, né? E aí agora, nos últimos anos, ela também tem sido usada, né, em novas plantas de geração, né, como geração eólica, e em alguns veículos elétricos também, né? Locomotivas, metrôs, carros elétricos de passeio, a maior parte deles usa a máquina síncrona a ímã permanente, tá? Porque é mais leve, ok? Mas alguns modelos da Tesla chegaram a ser fabricados com a máquina de indução trifásica. Bom, então aqui, pessoal, essa então é a justificativa da gente ver esses sistemas, né, mecatrônicos baseados em máquinas distintas, tá? Elas têm uma série de elementos comuns que descrevem sua operação, porém tem especificidades bem delicadas que precisam ser vistas, né, para que você consiga alimentá-las de maneira adequada e extrair delas o máximo desempenho que você pode extrair, ok? Bom, aí a gente vai para o quarto módulo, onde a gente vai começar a entender por que máquinas queimam, tá? O que tem que acontecer no mundo elétrico e mecânico para fazer com que uma máquina tenha um sobreaquecimento, né? Isso vai ser apresentado através de um modelo térmico simplificado de máquinas elétricas. Esse conhecimento ele é muito relevante porque muitos de nós já trabalhamos ou no passado, ou estamos trabalhando agora, ou vamos trabalhar daqui a pouco com manutenção em plantas industriais. E uma das tarefas mais comuns no contexto de manutenção é descobrir por que uma máquina elétrica queimou, ou por que várias delas vêm queimando em uma dada aplicação. E para que você consiga produzir uma resposta de qualidade a essa pergunta, você precisa entender qual que é o mecanismo de aquecimento da máquina, e qual é a correlação desse sinal térmico com os sinais elétricos e mecânicos do equipamento. Tá? Nós vamos mostrar aqui, por exemplo, como que o torque de carga influencia no aumento de temperatura da máquina. Como é possível operar a máquina em sobrecarga sem queimar? Por que o número de partidas excessivo em uma janela de tempo faz com que a máquina queime? Tá? Então, a gente vai responder uma série de perguntas a partir do modelo térmico simplificado da máquina, né, que vai, então, nos dar suporte ao quinto módulo, que é um módulo de manutenção industrial. Eu planejei esse módulo para a nossa disciplina baseado no tempo que eu fui de equipe de manutenção. Antes de eu vir para o CAP, eu trabalhei em indústria. Aliás, antes de eu vir para o UFSJ, né, eu passei alguns anos na elétrica, depois eu vim para o CAP, aqui em Ouro Branco, para mecatrônica, e antes disso eu trabalhei 7 anos com mecatrônica em
contexto industrial, tá? E todos esses anos basicamente com manutenção. E existia um problema muito desagradável que eu observava, que é o seguinte: as equipes de elétrica só conseguem enxergar a elétrica e as de mecânica só enxergam a mecânica. Então é como se, né, o pessoal de elétrica enxergasse do alimentador, da conexão do motor para trás, e a equipe de mecânica só enxerga da ponta de eixo do motor para frente, né? E existe uma conexão entre os mundos. O que acontece no mundo mecânico interfere no sistema elétrico e vice-versa, tá? E a ausência de conhecimento sobre essa interface deixava a manutenção muito pobre em alguns contextos. Então, eu, né, observando isso por muitos anos, em vários locais, eu planejei aqui um módulo para a gente conseguir pensar, né, em algumas situações que demandam manutenção de maneira integrada, vendo o mundo eletromecânico, os dois lados, ou o mundo mecatrônico. Tá? E aí a gente vai ter que fazer uma análise ampla, né, usando conhecimento de diversas disciplinas do curso. Né? Quando eu tenho um desarme do lado elétrico por sobrecarga, o que aconteceu do lado mecânico? Pode ter alguma correlação? Né? Ou se a pessoa que parametrizou o sistema de controle pediu uma rampa de velocidade com uma variação muito brusca, a velocidade crescendo muito rapidamente, e começou a ter desarme por sobrecarga. Existe correlação entre uma ação no controle e um desarme no sistema elétrico? Se houveram, né, se está chegando o fim do mês agora e tem que se bater um plano de produção e as pessoas estão operando a máquina além da sua capacidade nominal, e essa máquina apresentou 7 desarmes por sobrecarga, e de repente ela queimou, deu um desarme por sobrecorrente. Tem correlação? Né? Para você ver as coisas encadeadas, ou a investigação ampla, né? Desde a mecânica até um desarme na elétrica, né? Até a própria postura da equipe que opera o equipamento. Então é esse tipo de conhecimento que a gente vai abordar nesse 5º módulo. Tá? A minha ideia é fortalecer vocês intelectualmente ao ponto de vocês conseguirem, já agora, depois da disciplina, se apresentar a um contexto de manutenção e ter opiniões relevantes para solucionar o problema. Tá, assim, uma das coisas mais desagradáveis que existe é quando você está num contexto desse, né, precisando achar a solução e você não tem uma opinião a prestar. Você não consegue nem começar, você fica rezando para alguém chegar e falar alguma coisa, e aí você cola naquela pessoa, e aí depois ela falar várias vezes, você começa a entender por repetição. Né? Então eu vi isso demais, muitas vezes. Eu queria fortalecer vocês para que vocês tivessem condição de ter uma atuação mais destacada nesse tipo de cenário. Ver a cena, começar a dar opiniões relevantes para achar o problema, e daí vocês usarem isso como elemento para fomentar a sua empregabilidade. A ideia é que vocês tenham condição, né, de dar opiniões tão boas e tão embasadas que vocês passem a ser lembrados em outras ações de manutenção. E é assim que a gente se mantém empregado. As pessoas têm que querer escutar a nossa opinião. Né? Então é isso que eu gostaria aqui de contribuir. Né? Essa é uma contribuição com esse 5º módulo. E o 6º e último módulo, a gente vai aprender a fazer a especificação de motores e inversores de frequência. Essa especificação significa o quê? Escolher, né, qual o motor
mais adequado e qual o inversor mais adequado para se tracionar uma determinada planta mecatrônica. Então, você não pode comprar, né, equipamentos subdimensionados, porque eles vão queimar e não vão conseguir tracionar a planta do cliente. E você também não pode comprar equipamentos superdimensionados, porque você vai estar comprando algo muito mais caro do que se precisa, né? Então a gente vai aprender aqui os critérios, né? Quando alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tenho um sistema de bombeamento aqui na minha fazenda e eu queria aumentar a capacidade dele de vazão ou chegar a pontos de pressão mais alta, ou pressão maior, né? Subir mais com a coluna de água no terreno. Qual o motor e qual o inversor que dá conta? Né? A pergunta vai chegar mais ou menos com esse português, né? E aí você vai olhar os catálogos, tem uma grande quantidade de inversores e motores, né? Como escolher um que efetivamente consiga tracionar a planta do cliente? Tá? Sem queimar dinheiro, né, por comprar o superdimensionado e sem também queimar dinheiro por comprar um acionamento que não atenda às especificidades daquela planta. Okay? Então, a gente vai aprender aqui nesse 6º módulo como fazer essa especificação. Ok? Bom, então, pessoal, pelo que nós conversamos, até eu vou olhar aqui o horário combinado, estou vendo que já deu 9h04, que então, hoje era a aula de uma hora, né? Então, a gente vai encerrar aqui. Amanhã, tem até um negócio errado aqui, a gente então se vê às 17 horas, e aí teremos a aula assíncrona com 2 aulas. Aqui. Beleza? Então, eu abro a palavra a vocês aí, para qualquer dúvida, comentário, eu estou à disposição. Ô, professor, e o senhor vai mandar uma mensagem lá no portal, né, oficializando os horários? Vou mandar. Então, eu vou abrir ele aqui de novo, que aí eu vou pegar esse quadro aqui, Matheus, e vou colocar lá. Ok. Outra pergunta é sobre os critérios de avaliação. Ah, sim. Eu vou mandar o plano de curso no portal, mas já adiantando, a gente vai fazer 4 testes, tá? São 4 provas aqui. Esse vai ser a divisão de pontos, vai ser feita em cima dessas 4 provas, cada uma valendo 2,5 pontos em 10, tá? Ok. Moçada, mais alguma pergunta, alguma consideração? Então tá. Então, na ausência de perguntas, eu queria agradecer a vocês a presença e amanhã, beleza, Wagner? Amanhã, então, a gente se vê às 17 horas nesse mesmo link aqui, tá bom? Até mais, então. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, professor. Até mais. Meu professor, boa noite. Valeu. Boa noite.